Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Life and Time, dessa vez fazendo o Life and Time W. E para relembrá-los, a Lifetime W é um braço da Lifetime, especialmente criado para o atendimento às mulheres, um atendimento muito exclusivo, onde nós as recebemos com muito acolhimento e cuidamos de tudo que é relacionado à sua vida financeira. Então, muito obrigada pela audiência e agora eu passo a palavra para Maíra, que está aqui comigo hoje dividindo a mesa. Muito prazer em fazer mais esse episódio, ainda mais quando a gente contar quem é a nossa convidada de hoje. Mas antes eu queria convidá-los a fazer uma doação para o Rio Grande do Sul. O QR Code está aqui na tela. A gente está com diversas iniciativas para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser e puder contribuir, fique à vontade. Só escanear aqui o QR Code. E a gente dá as boas-vindas a Tatiana Nigro. É um grande prazer ter você aqui com a gente, Tati. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Maíra. Muito, muito obrigada. Denise, um prazer e uma honra estar aqui. Estou muito contente mesmo. Muito obrigada. A gente tem um presente da Gran Cru. Olha só. Ai, esperamos que você desfrute do vinho. A Gran Cru, ela dispensa apresentações, mas a gente estava até conversando antes que pra gente foi uma surpresa saber que a Gran Cru Brasleme tem mais de 1000 rótulos de vinhos do mundo. Então, assim, vai ser impossível não encontrar o que procura. Ou até rótulos melhores lá com eles. E a gente espera que você desfrute desse rótulo. Você sabe que eu tenho um episódio muito querido na Gran Cru, porque quando meu marido fez 60 anos, meu filho tinha 4 anos. E a gente foi na loja e eu procurando um vinho, meu marido gosta muito de beber vinho. E daí, meu filhinho com 4 anos chega pra vendedora e fala assim: você tem alguma coisa escrito 60? E a vendedora falou: tenho sim. E mostrou um vinho super especial e tal. Ele que ajudou a embalar, ele que ajudou. Foi tão bonitinho. Gostoso. E que daí eles acolheram. Eu falei pro vendedor, eu falei: eu não sou sua cliente, quem é seu cliente é esse aqui pequenininho, né? Já começa a investir. Começa a investir, a Future Generation. Criativo, no mínimo criativo. Eu não pensei nessa simbologia. Sim. E até hoje meu marido não abriu, porque tá especial, ele tá assim, uma data importante. Eu falei: não, Zé, você fez 60 anos, essa é a data importante. Então, mas legal, muito né? legal. Ter gente assim, né? Ligado, né? Com essa sinergia no atendimento ao cliente. Sim, então, isso é muito legal. É uma experiência do cliente gostosa, né? Para compartilhar. Então, muito obrigada. Adorei. Que adorei. Bom. Que Tome bom. com saúde. Vamos tomar para celebrar. É isso mesmo. E Tati, mais do que a gente te apresentar, eu acho que ninguém melhor do que você para se apresentar. Então conta um pouquinho sobre quem é a Tati e a sua trajetória. Bom, meu nome é Tati Nigro, eu sou hoje a fundadora da Wave, então eu me apresento dessa forma, mas por 32 anos eu sempre fui estilista e sempre me apresentei como diretora de alguma empresa do varejo nacional, né? Então trabalhei em grandes empresas, sou formada em moda, sou apaixonada por essa área, realmente é uma área encantadora, embora muito, muito séria também, porque é uma área, o mundo da moda, embora a gente veja todo o glamour, tem muita seriedade por trás, porque movimenta bilhões e também sustenta muitas famílias, né? A gente sabe que os bastidores do mundo da moda, as fábricas, as piloteiras, as modelistas, enfim, é um universo muito feminino, especialmente no Brasil. Então são muitas mães, donas de casas, provedoras, que elas do mercado da moda, do seu trabalho, do seu ofício, sustentam suas famílias e são arrimos de família. Então é um mercado que eu sou não só apaixonada pelo glamour, mas também por toda a estrutura que existe por trás e que esses bastidores, assim, eu sempre fui de chão de fábrica, sempre gostei muito de conviver com essas mulheres, porque eu tenho, na verdade, você fala para me apresentar, eu tenho, na verdade, um DNA desse mundo da moda, porque minha avó,
E minha avó já falecida, ela teve o ateliê de noivas em Mococa. Então a minha avó, apaixonada, e ela me ensinou assim o ponto cego, ela me ensinou várias coisas. Fazia aquele capricho, tudo feito à mão. Tudo bordado à mão. Então, desde pequenininha com ela. E eu tive a sorte da minha babá, Eurides. Ela chegou na minha casa, eu tinha 6 meses de idade. Ela fez um curso, minha mãe pagou para ela um curso de corte e costura. Porque naquela época, a gente não tinha muita opção de lojas, né? Eu tô falando da década de 80. Então as mães iam, compravam o corte do tecido e fabricavam as peças em casa. A gente tinha máquina de costura. E a Eurides, então eu sentava do ladinho dela desde os 3 anos, 4 anos de idade, ela costurando, e eu pedia para ela fazer eu desenhava minhas roupinhas, ela fazia as roupinhas da Suzy, da Barbie, enfim, ela fazia. Incrível. Então, desde pequenininha. E a Eurides, por sorte, ela é viva até hoje. É uma dessas mulheres que eu admiro demais, porque ela comprou o terreno dela, construiu a casa dela, a casa do irmão, do neto, do filho, com toda a renda que veio desse trabalho costurando. Então, ela até hoje costura. Ela já foi entrevistada por Paulo Borges. Ela costura para Gisele Bündchen. Hoje em dia ela é famosa. Uma querida. Tem 80 anos de idade, ainda está nativa. E... enfim, então é tudo muito, para mim é muito gostoso, é prazeroso esse universo da moda. Então, quando eu me formei em 97, eu comecei a trabalhar na Benedutti, na extinta Benedutti, então com o senhor Benedutti e com as meninas, com as irmãs Benedutti. E foi uma grande escola para mim. Por quê? Porque era tudo muito sofisticado. Eles tinham uma fábrica no Bexiga, e tudo era importado, os couros eram importados. O Sr. Benedutti, a gente viajava para comprar os tecidos na Première Vision. Então era tudo muito incrível, eu era muito nova. Então eu já tive esse primeiro contato com esse universo sofisticado da moda. A loja que eles tinham na Oscar Freire, que até hoje está fechada, né? Que é na Oscar Freire com a Doc Lobo, aquela esquina, era o epicentro do luxo, assim. Então eu tive muito acesso a esse universo desde nova. Eu comecei então lá como estagiária, me formei, eu virei estilista lá dentro, fiquei 5 anos na Benedutti, e quando eu saí eu fui fazer um curso em Paris, especializante na área de estrutura de coleção, volto para o Brasil e entro na Lelise. Na época a Traude, ela estava construindo a Lelise para se transformar numa love brand. Não se falava muito sobre isso, era o início dos anos 2000. E a Traude, autodidata, nunca tinha feito escola de moda, mas ela tinha um feeling, uma percepção para o varejo, para o mercado, para o que as clientes desejavam. E ela, então, transforma. A Lelise tem a grande mudança de conceito da marca. E eu falo, Traude, como assim construir uma love brand? Ela falou, eu quero que a Lelise seja amada, porque naquela época, por incrível que pareça, a Lelise era uma marca onde as pessoas compravam para presentes. Então, Dia das Professoras vendia muito bem, Dia das Mães, mas as pessoas não queriam vestir a Lelise. Hoje em dia é bem diferente. Muito diferente. A gente está falando de 25 anos atrás. Sim. É muito tempo, né? 25 anos atrás. E a Traude, então, já tinha essa visão muito, muito avant-garde, né? Ela é extremamente visionária. E ela, então, faz toda uma reforma e ela começa a construir os corners. E ela contrata, então, um time de estilo muito jovem, que ela sempre gostou de ter pessoas jovens ao lado dela. Na época eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos, se eu não me engano. E ela fala, então a gente vai agora fazer os corners, fazer todas as partes coordenadas. Ela já tinha muito isso. E ela foi expandindo e crescendo. E a gente criou a Mega. A Mega é a loja do Shopping Iguatemi, que é o cadáver que mais vendia no Brasil. Vendia, hoje em dia, acredito que continua. E era um sucesso. Assim, realmente era a gente fazia muita roupa e vendia muito, e a Traude tinha ideias, então ela fazia a caixinha dela. A Lelise Casa também foi sempre um sucesso. E eu fui crescendo na carreira, entrei lá como estilista do tricô. E daí eu, no final do primeiro ano, falei, Traude, queria mais um desafio dela. Me deu a linha do couro, porque eu já tinha expertise da Benedutti, comecei a desenvolver a linha do couro. Depois falei, no segundo ano, Traude, já sei fazer o tricô e o couro. E eu levava sempre... eu sempre queria saber a performance do meu departamento, porque eu não era uma estilista, eu só queria fazer roupa, eu queria ser bem sucedida naquela célula. Então eu lembro que quando eu entrei na Lelise, o tricô representava 19% de todo o faturamento da empresa, que era um faturamento alto. Do final do primeiro ano, com todas as novas negociações, nossos fornecedores, parceiros, etc., que eu fui
conquistando, a gente representava 33% Nossa. de faturamento. Uau. A gente cresceu muito. Então, eu sempre tive essa visão muito de negócios para a moda, embora minha paixão seja fazer roupa de fato. Mas sempre gostei muito de negócios. Uma junção Então, espetacular. então, e o couro, quando eu fui fazer o couro, ele trazia prestígio. Ele não trazia muito faturamento. Por quê? Porque era um produto caro e não era muito conhecido dentro da Lelys. A Lelys não tinha um histórico de couro, ela não era conhecida por uma marca de couro. Mas daí a gente começou a fazer o trabalho lindo e tal, né? Mas então ela trazia prestígio. Depois eu falei, Traude, quero fazer mais alguma coisa. Ela me deu a linha da alfaiataria jovem. Depois no final do quarto ano eu falei, já sei fazer couro, alfaiataria, tricô, porque eu não deixava de fazer as coisas, eu só acrescentava mais coisas. E daí ela me deu a linha de camisa de seda, que também era uma matéria-prima nobre. E no final do quarto ano, meninas, era 2004, 20 anos atrás. Cheguei e falei, queria mais um desafio, Traude, né? O que você vai me dar? Ela falou, Tati, pelo amor de Deus. Você é a única estilista que me pede aumento de trabalho e não de salário. Pra você já tá bom, você já tem 4 células, você já tem 4 linhas, já tá tudo certo. E daí eu falei, não, então eu vou pedir minha demissão, vou embora porque é a minha fase de crescer, eu preciso aprender, eu preciso ter novos desafios. E fui embora, fazer o showroom da Paty Vieira, que tem um couro maravilhoso. Ela era minha fornecedora lá, Paty, maravilhosa. E ela fazia o showroom com a Daslu em Paris. Então, fui com as meninas, Traude e Raija me pegam de volta, falando, não, de jeito nenhum, pode voltar. E eu voltei para o Brasil para montar o departamento de importação. E foi muito legal, porque daí eu podia fazer de tudo, gente. Daí eu ia viajar para a China, para a Índia, a gente fazia lá o sourcing e fazia muito desenvolvimento com especialistas. Então, tinham fios, fibras, técnicas, colorações. A anelina da Índia não existe mais linda, né? A coloração da seda da Índia é maravilhosa. Então, daí eu comecei a ser gerente de importação e foi um momento muito especial para mim, porque expande assim, minha cabeça abriu, né, para o mundo. E para Lelys Casa a gente viajava muito para o Vietnã, Tailândia, então toda essa parte do Oriente. E essa troca cultural também era muito enriquecedora. O aumento de repertório em viagens, né? Não só para o mundo da moda, para a vida. Para a vida. Não tem igual. Não tem, é maravilhoso. Você viver ali, né, presenciar os fatos acontecendo. As possibilidades. Não tem livro, não tem nada que represente isso. E falando de mulheres, né, tinham culturas onde a mulher ela é muito submissa. Na Índia, realmente. Então, por exemplo, tinham fornecedoras que eu desenvolvia com ela. Então, a gente passava o dia todo, uma semana inteira, fazendo produto. Então, a nossa modelo de prova, porque o homem não podia entrar. A gente ficava lá fazendo a mulagem nas roupas e tal. Só que a gente era convidada para jantar na casa deles. E eu tive, assim, uma das mais chocantes cenas para mim, a gente estava jantando e daí eu falei, cadê o lugar para ela? Não tinha lugar na mesa. Ela ficava em pé atrás do marido enquanto ele comia, enquanto todos nós comíamos. E eu não podia falar nada, porque é a cultura da casa. Tem que respeitar. E daí a mãe que sentava na cabeceira, porque a mãe era dona daquela, dona não, mas a matriarca daquela família, então ela só vai poder sentar à mesa quando a mãe falecer. Eram coisas muito impressionantes. E eu adorava entender desse universo. E, obviamente, algumas coisas eram chocantes, mas a gente tem que respeitar, né? Sim. Então, eu adorava. Era muito, muito bom essa parte toda. E fazendo muitas viagens de pesquisa também, né? Porque a gente viajava muito. Daí para Paris, Nova York, Milão, fazendo pesquisa as semanas de moda e tudo. Sim. Então, é um mercado muito fascinante, mas também com muita responsabilidade. Porque quando a gente faz um produto em alta escala, então 1.000 peças por aquele modelo, tem que vender as 1.000 peças, né? Tem que ser bem sucedido aquele modelo. Então, eu sempre tive um contato muito próximo com as clientes. A gente fazia... O que elas queriam. É o que elas mais gostavam assim, a gente toda terça-feira fazia troca de vitrine, de visual merchandise dentro da loja. Então, todo produto que chegava semanalmente, a gente ia alocar nos nossos corners. E daí as estilistas voltavam para a fábrica, e eu falava que não, eu queria ficar lá, porque daí eu recebia as clientes no provador para saber se elas gostaram, se não gostaram, se a modelagem foi boa, se não foi, se foi assertivo, o que eu precisava mudar ou não. Então eu sempre tive muito esse contato com a mulher.
E para mim sempre foi tudo muito enriquecedor, esse universo feminino. Sim, não, é muito. Porque o provador é um dos lugares mais cruéis que existem. Sim. Primeiro pela iluminação, muitos deles são terríveis, né? São Meu Sim, Deus são do terríveis. céu. Eles prejudicam Aqueles- imensamente. Às vezes os espelhos também. Ou ele engana a gente, que deixa a gente Magra. magra. Ou ele engana que deixa... Ou deixa estranha. Estranha, exatamente. Além dos espelhos, eu via muito as mulheres, assim, às vezes belíssimas, mas muito inseguras. Então não tinha nada a ver com o corpo, se é magro, se é alto, se é loiro, se é moreno. Não tem essa questão. É muito a parte interna. E foi aí que eu comecei a me despertar pela essa parte da moda de uma forma interiorizada. O que Sim. aquela roupa representa? O que aquela mulher sente ao vestir aquela peça? Como ela quer se mostrar para a vida e tudo mais. Então, são experiências muito enriquecedoras com as mulheres, além da moda. Né? Sim. Então, foi ali meu primeiro momento. E eu fiquei 10 anos na Lilies, eu depois fui para Schutz, trabalhei em grandes empresas nacionais, né? Conglomerados de marcas. Mas eu sempre gostei muito, como a Traude fala, umbigo no balcão. Onde a gente fala, a Traude porque fala, ali é a pesquisa mesmo, né? Você tá no dia a dia com as Ali- mulheres. Ali é muito legal. Você sabe que quando eu fui para a Sibéria, eu tive carta branca para transformar toda a marca, e foi muito legal essa experiência de construção de marca, o que eu já tinha aprendido com a Traude na Lilies, o que eu já tinha aprendido com a Alexandre Birman na Schutz, e eu apliquei na Sibéria. E uma vez na loja Shopping Morumbi, que era também um dos metros quadrados que mais vendiam da Sibéria, quando a gente mudou toda a loja, acabou de chegar a coleção nova, entra uma menina, estava de chinelo, tinha acabado de fazer as unhas, e o nosso time não estava acostumado a atender mulheres de alto poder aquisitivo, porque era uma marca com um valor percebido menor. E a gente foi transformando isso. Eu contratei um novo time de estilo, foi muito legal. Quando essa moça chega, ela começa a olhar tudo, tá? Gostei, nossa, vocês estão mudando isso daqui, né? Nossa, tá com uma cara diferente e tal. E eu fui atendê-la pessoalmente. E daí ela chegou para mim e falou assim: olha, hoje eu tenho um encontro muito importante, porque eu vou encontrar meu ex-namorado com a nova namorada dele. Então eu quero estar muito linda. E daí eu falei, vem aqui. Daí a gente fez 3 looks incríveis para ela, porque na hora ela podia, né, escolher entre eles. Ela levou os 3 e depois ela volta na loja e elogia, falou que aquela roupa estava deixando ela segura, se sentir segura, poderosa. Então é isso, esse é o propósito da moda interiorizada, é por dentro da moda. Exatamente, entender, né? Porque a roupa tem uma missão pra gente, né? Acho que toda vez que você se veste ali pela manhã, você tá vestindo o personagem que você quer interpretar aquele dia, né? Sim. Então, ela te dá esse poder, né? Sim, sim. E você saber fazer moda, lendo, né, o que essa mulher quer, é sucesso, né? Sucesso na veia. Sucesso na veia. Eu gosto muito. E isso, então, né? Esse sinal de empreendedorismo, então, que dentro da moda você já carregou, né? Sim. Veio carregando. Sim. E também a junção com esse entendimento desse eu feminino é o que resultou hoje nesse empreendedorismo novo que você está fazendo. Então, conta pra gente um pouco dessa ligação. É muito interessante, porque eu, quando decidi fazer, eu não falo que eu fiz uma transição de carreira, eu fiz uma expansão de carreira, né? Quando eu decido fazer meu MBA em Luxury Management, porque eu acho que o maior luxo as interfaces humanas, assim, né? Esses contatos humanos que a gente tem, isso é muito precioso para mim. E quando eu fui, então, entender um pouco mais do mercado de luxo, eu falei, nossa, eu já tive toda uma carreira muito bem sucedida no universo da moda, então o que eu posso fazer para complementar esse universo e essa bagagem? Então, quando eu volto de Mônaco, e eu fico contente porque eu sou a primeira brasileira a ter esse título, né, do MBA em Luxury Management na IUM, que é a International University of Monaco. Quando eu volto, eu falo, eu acho que eu vou trabalhar com mulheres, mas de uma outra forma, de uma forma mais completa. Então, quando eu fundo a Wave, ela tem os 4 pilares. Obviamente, tem o moda, que é o Fashion and Arts, e uma das minhas madrinhas é a Traude nesse pilar, porque é minha grande mestrinha. Mas
trago outras áreas muito importantes. Então, a Wave tem a Wave Fashion and Arts, tem a Wave Wellness, que daí é saúde, bem-estar. A Wave Woman, que é autoconhecimento e autoestima, porque justamente foi isso que eu fiz a vida inteira, pelo viés da moda, mas de uma outra forma. E temos o legado e propósito, que esse legado e propósito entra daí saúde financeira, empreendedorismo, a tecnologia nova. Então, eu acabo expandindo o meu conhecimento a partir do momento que eu decido fundar a Wave e eu trago essas mulheres, porque cada pilar tem as suas especialistas nessas áreas, né? Então, e é muito legal, porque daí você engloba todas as facetas femininas, porque nós somos multifacetadas, né? Exatamente. Nós somos multifacetadas. Então, a roupa, na verdade, ela é dos pilares de uma mulher, porque ela quer estar bem vestida, ela quer encontrar o seu próprio estilo, ela quer comunicar através da indumentária, mas tem tantas outras. Sim. Então, foi assim que eu fui para a área do empreendedorismo, mas não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Eu, desde pequenininha, adoro a parte do empreendedorismo. Acho muito legal. E admiro muito. Tanto é que o meu evento próximo é Mulheres Pavimentando o Futuro. São as mulheres empreendedoras que transformam de fato, né? Que todas nós, não importa se é CLT ou você é dona de empresa, CNPJ, o importante é... As mulheres empreendem, né? Essas costureiras, elas empreendem. Muitas vezes elas de final de semana costuram almofada para vender no bairro, costuram, enfim, roupas para as vizinhas. Então, são mulheres muito empreendedoras. Então, esse empreendedorismo na veia. Sim, eu acho que a mulher brasileira tem muito disso. Tem muito disso, é muito especial. E o intraempreendedorismo, né? Você consegue empreender sendo CLT dentro da empresa que você está, que é trazer inovação, quer trazer um novo modelo de negócio. Sim. É possível em qualquer mercado e em qualquer tipo de contratação. Sim. Se você tem o viés do empreendedorismo, empreender, porque a gente vai chegar aí também, né? Que hoje o empreendedorismo está em alta. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas você sabe que quando eu montei o departamento de importação, era tudo muito novo na Lelise. E muito novo também no mercado de importação, né? Porque o Collor abriu o mercado de importação em 92. A gente está falando do ano 2000, 2002. 10 anos depois a gente começou a viajar para a Índia, para a China, para a Ásia. E... quando eu fundo esse departamento, e para mim foi muito legal, porque eu tinha gestão de Comex, eu tinha gestão de outros times embaixo de mim, e foi muito legal, por quê? Porque quando você traz esse empreendedorismo dentro da própria empresa, quando a gente ia fazer sourcing, era assim, desbravar realmente. Você não sabia se o fornecedor ia te entregar com seriedade ou não, você tinha que pagar 100% antecipado. Então, as invoices eram altíssimas e você tinha que apostar. Daí a gente contratava SGS para fazer o controle de qualidade, e muitas vezes iam com defeito, assim, que você não podia embarcar o produto, e todas as alíquotas, quando subia a alíquota, era uma loucura. Uma vez a gente comprou uma sandalinha, rasteirinha, que ia custar, sei lá, abaixo de R$100 na loja, tipo uns R$99 na loja, mudou a alíquota, na hora de importação, a rasteirinha passar para R$300, só por causa da alíquota. Então, a produção toda pronta, gente, quando a gente foi importar vidro também, mudou a alíquota de uma hora para outra, e daí o vidro ficou uma fortuna. Então eles faziam isso, barreira de proteção. Mas às vezes a produção já está pronta, porque você faz uma coleção 6 meses antes, né? Para entrar numa linha de produção. Então era... E quando teve uma época, a gente tinha a Sabe, que era importadora trader, e ela teve eu não lembro que medida foi, que a gente tinha um radar pela trade, pela Sabe, e toda importação, a partir do ano seguinte, então vamos supor, dezembro saiu essa normativa, que a partir do ano seguinte você só podia importar, era 50% do que você tinha importado anteriormente. É mesmo, tá. Daí, as barreiras protetivas. Daí a gente falou, bom, mas a gente importou muito, então tudo bem, a gente vai aumentar a produção no Brasil, mas a gente tá... Daí, sabe o que ela fez pra gente? Falou, não. Como o radar é meu, o número dos meus clientes eu vou dividir. A gente importava muito. Ela não deu a nossa cota pra gente.
vocês não podem imaginar Pra o poder perereco atender que todos os foi. outros. E as nossas produções prontas, porque começava a chegar, a gente embarcava em dezembro para chegar em janeiro. Olha, e tudo pronto e não podia chegar, e daí, porque era tudo era proteção em relação à China, né? Que a gente tinha enfim, essas coisas do governo com a China. Eu só sei que eu fiquei trabalhando non-stop, assim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque a China abria às 9 da noite, então eu ficava a madrugada inteira trabalhando, porque lá era 9 da manhã. Consegui que todas as fábricas, elas tinham facção em Macau. E Macau não é considerado China. Então, tudo foi importado por Macau. A gente conseguiu importar tudo. Mas para ter essa solução sem dormir, assim, porque era muito dinheiro envolvido, era muita responsabilidade. Então, eu sempre fui muito, assim, comprometida com o trabalho, né? Sim. E eu acho que isso foi muito, muito bom. Especialmente com a minha chefinha, que é falecida, a Raíja, e ela era uma fera na parte comercial, assim. Ela realmente era um fenômeno. E sempre lidando com ela nesse sentido. A Traude na parte toda de estilo. E a Raíja era sócia que fazia toda a parte de logística, de compras, a parte estratégica. Então eu sempre gostei muito dessa parte estratégica, sempre me dediquei bastante. É muito bom. Eu adoro. E você sabe que teve uma feira que a gente ia para Canton Fair, em Guangzhou. E daí a gente tinha muitos milhões de dólares que os caras não entregaram, porque estava com produção ruim, então a SGS barrava, então a gente ficava com o crédito lá, ou eles devolviam em outra produção, ou falava, é isso aí, a gente não vai entregar, azar é o teu. Daí eu fui lá bater na porta de cada fornecedor, falei, olha, vocês estão me devendo 20 mil dólares, vocês estão me devendo 30 mil dólares, e eles falaram, como vocês vêm aqui no meu estande? Eu falei, vim, e no último dia do exhibition da feira, eu fui com uma mala, e eles me pagaram não 100%, mas tudo. Eu cheguei no hotel com dinheiro vivo. Em mala. E daí eu entreguei pra Raíja, ela falou, Tati, nunca ninguém fez isso. Eu falei, mas é nosso dinheiro aqui, ó. A gente pode pagar fornecedor, porque eles devolveram nosso dinheiro. Mas eu tive que ter um counsel da feira, que foi comigo, porque foi, naquela época, a gente era desbravar mesmo. Era 20 anos atrás, nossa, era muito diferente de hoje, né? Porque o país estava se abrindo ainda, né? Mas maravilhoso, maravilhoso. Nossa. E os desafios de hoje, tá? Porque esses são os desafios de muitos anos. De 20 anos. E atualmente, que a gente estava falando do empreendedorismo, né? Que não é fácil. Não. Tem outros desafios. Quais vocês acham que são os seus maiores desafios? Eu acho que o maior desafio hoje em relação à Wave é com que as empresas entendam o que eu faço. Por quê? Porque, assim, por exemplo, eu tenho agora apresentado a Wave, então os meus pilares, os nossos conceitos, o que a gente pode potencializar, porque o propósito da Wave é potencializar o capital humano feminino dentro de cada mulher, e eu quero muito dentro de grandes corporações. Por quê? Porque o que eu tenho visto é que a pauta feminina está dentro dessas grandes corporações. Então, eu tenho feito reuniões e eu acredito que agora vai as pessoas estão começando a entender o que é Wave. Porque muitas minhas amigas, ou as mulheres que foram no meu evento de lançamento, vocês estavam lá há um ano atrás, quem sabia que eu era do mercado da moda, achava que eu ia vender alguma coisa. Falava, Tati, mas você não trouxe nada pra vender, assim, nem uma prisilinha, nada. Eu falei, não, gente, aqui é pra potencializar, é conteúdo. Então, acho que esse foi o maior desafio, assim, dessa conscientização da venda de conteúdo, para realmente potencializar as pessoas que estão consumindo esse conteúdo. Então, agora, a gente vai ter o lançamento da mentoria Abelhas Rainhas, então eu junto com a doutora Nina Ferreira, porque eu realmente quero trazer essa potência das mulheres, não só ao vestir, obviamente dentro da minha mentoria tem a parte da indumentária, porque eu adoro isso, então a forma como a gente se comunica, mas não, eu tenho a doutora Nina Ferreira, porque eu acho que tudo começa dentro da cabeça, dentro do coração, então saúde mental é extremamente importante, a saúde emocional é extremamente importante, porque na verdade a roupa, ela vai comunicar o que você está sentindo, se você está feliz, você pode pôr qualquer roupa, tá tudo bem, agora se você está triste, você também pode pôr qualquer roupa e não vai ficar bem. Então a roupa ela é um fator visual, mas não essencial. Então
Então, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade. Como eu estou há 30 e tantos anos no varejo e faço tudo, sempre fiz, sou apaixonada pelo mundo da moda, acham que eu vou fazer sempre algo... Entendi, ligado diretamente à moda. Então, o meu maior desafio no empreendedorismo atual é que as pessoas entendam que a Wave, ela fala sobre moda sim, mas ela não é uma empresa de moda. Entendi. Esse é o maior desafio. Sim. E que as pessoas, que as empresas, porque eu não quero só falar no one-on-one, eu quero estar dentro das empresas. Sim. Então, a gente está em 2 negociações para fazer grandes. E você está vendo esse movimento mesmo dentro das muito empresas, né? Importante, porque às vezes da pauta feminina. O ISD, né? A gente ouve falar, mas na prática mesmo, quem é que está fazendo o negócio acontecer? E a gente fica ao mesmo tempo lisonjeada de saber, né? Que as empresas realmente estão se voltando, né? Sim. Porque é muito especial, né? Cuidar dessas mulheres. As mulheres têm muito potencial. Sim. Que às vezes, né, a gente fica ali escondida porque o mercado que essa mulher tá é um mercado masculino há muitos anos, então Sim. é difícil, né? A gente vai brotando ali, achando um caminho para poder nascer e tendo, né, olhando esse de cima para baixo, que realmente as empresas estão mostrando esse interesse, então, é muito legal. Eu tô impressionada, assim. Eu acho que a Wave nasceu no momento certo. Uhum. Então, que bom que eu tô nesse momento onde eu já tenho tudo preparado para poder atender essas demandas, Sim. que são demandas novas, porque nem as próprias heads das pautas femininas sabem o que fazer com isso. Né? Porque muitas vezes era o RH, mas um RH, ele não tem essa expertise, ele não tem isso formatado, ele precisa de alguma empresa que vá e colabore com ele. E a Wave está aí para isso. Então, esse é um dos braços. Esse olhar, né, que é o que você falou, Tati, esse olhar integrado para a mulher. Sim. Né, e amplo, que eu acho que isso é muito importante, para a gente não fragmentar Sim. a mulher e ter esse olhar 360. É muito, né, importante. Fato. E além do mais, assim, a gente fala muito do terceiro turno, né? Que a gente faz de manhã, de tarde e à noite, quando a gente chega em casa, tem um filho para cuidar. Sim. Então, eu sou uma empreendedora com eu falo que é um neném, né? Mas não é mais neném. Porque a gente tem dificuldade de ver que não é neném. Que não é mais neném. Mas demanda. Então, sim, ontem, quando eu ia pra reunião, ele tava, mamãe, não vai, mamãe, fica comigo, sabe? E daí você fala, ai, meu Deus, seu coraçãozinho apertado. Mas eu acredito também que o empreendedorismo, ele te possibilita a você ter escolhas de flexibilidade de tempo. Então, tem coisas que são positivas em relação a isso. Então, por exemplo, ele na noite... que terá o Candlelight, o espetáculo, né, da Orquestra Monte Cristo do Candlelight. Eu falei para o meu marido, falei, leva ele para ele ver a celebração, sim, da Wave. Né? E ver o resultado do seu trabalho, porque às vezes ele só vai, a mamãe tá trabalhando, quando vê a conquista ali, olha, foi isso que a mamãe fez, tenho certeza que vai ser muito especial para ele, né? Ele às vezes senta do meu lado, mamãe, posso trabalhar? Ele chega na escola, posso trabalhar para a Wave? Pode, ele faz uns desenhos, quanto que eu vou ganhar hoje? Eu dou R$5 para ele já fica feliz. Ele já tá achando que eu tô trabalhando pra Wave. Mais legal. Você tá contribuindo. Ele é muito fofo, é muito gostoso. Ele, dessa parte de empreendedorismo, ele chegou um dia pra mim e falou assim, mama, eu queria muito fazer uma banquinha de limão. Eu falei, filho, você quer vender limão? Eu quero vender limão. Eu falei, vamos vender limonada, que é mais legal do que limão. Então tá bom, porque ele viu num desenho que acho que era da Pepa, não sei, tem empreendedorismo já desde os desenhos, tô ensinando as crianças. Então. E eu fiz a banquinha, daí intimei todos desde zelador, porteiro, família, cunhada, todo mundo veio tomar limonada em casa. Foi um domingo delicioso. E ele punha um potinho, punha o dinheirinho dele, ia guardando o dinheirinho dele. Ai, gente, que fofo. Mamãe, tô rico, tá rico, filho, tá super rico. A gente tem que incentivar. Tem que incentivar. A futura geração. Eu acho muito importante a gente pensar na futura geração. Então, perguntam, Tati, a Wave é um grupo, mais um grupo de mulheres, né? 50 a mais, 40 a mais. Eu falei, não. A Wave, ele tem um conceito ageless. O que é o conceito ageless? É para todas as idades. Então, se uma menina de 18 anos quer participar da Wave, quer entender o que é a Wave, muito bem-vinda. Se uma mulher como a Traude, vai fazer 78, se eu não me engano. Nossa. Ela ama a Wave. Força, e ela fala, isso é muito importante, porque vocês estão
fazendo algo que na minha geração a gente não tinha esse espaço de conversa. A gente não tinha, nem se falava, nem se pensava sobre isso. Então, que importante você criar esse movimento de união feminino. Muito importante. E para uma geração inspirar a outra. Sim. Então, eu vou fazer uma palestra agora no dia 8, 2 dias antes do nosso evento, no Fazano Itaim. Chama Make It Last, que é de umas amigas, é do mundo da moda, então elas fazem um evento com várias marcas autorais, e ela falou, mas eu queria levar um pouco de conteúdo, então eu com a doutora Nina Ferreira, a gente vai falar sobre o The Future Gen, como aproximar as duas gerações, mães de 40 e poucos anos com filhas de 20 e poucos, e que essa geração, as gerações de 20 e poucos anos, elas estão sofrendo muito. Então, um alto índice de suicídio, um alto índice de depressão, um alto índice de frustração. Por quê? Porque as redes sociais, enfim, as referências são muito distorcidas e elevadas. Então, as meninas que não têm a nossa bagagem, não têm nosso estofo de vida, não aguentam. Então, a doutora Nina acabou de, semana passada, ela foi num congresso no Rio de Janeiro, só falando sobre isso, sobre a adolescência, a idade madura mais jovem, né, assim, uns 20 e poucos anos, que realmente tem que ser feito um trabalho muito importante junto às psiquiatras, psicólogas, para ajudar essa geração a passar por essa fase que está tão demanding, assim, elas estão sendo muito exigidas, né, socialmente falando, e junto com o trabalho de escola, e a gente sabe, a gente passou por isso meio das provas e essa época toda. Então, as escolas estão muito preocupadas com isso. E quando eu sugeri os temas para se abordar, ela falou, não vamos fazer isso, porque as nossas clientes têm as filhas nessa idade, que são essas adolescentes, jovens, adultas, e vai ser um talk bem gostoso. Então, e falando do evento, dia 10 de junho, dia lá 10 no de junho. Rosewood, Sim. claro, né, que a Lifetime W estará presente. Com muita alegria. Com muita alegria. Conta pra gente o que vai rolar e qual é o propósito desse evento maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu batizei o evento que chama Mulheres Pavimentando o Futuro. Sim. Então chama The Golden Wave, a onda dourada, porque eu acredito que essa nossa união feminina, que vocês fomentam muito com a Lifetime W e eu junto com a Wave, é uma onda que não tem volta, né? Ela é um movimento infinito e sem fim, e que realmente vai fazer a diferença para as futuras gerações. Eu estou falando aqui das futuras gerações, então, mulheres pavimentando o futuro. Por quê? Porque nós, mulheres hoje feitas, vivendo nos dias de hoje, nós caminhamos numa estrada que foi pavimentada pelas baby boomers, geração da Traud, foi pavimentada pelas sufragistas, que foram as primeiras mulheres a lutarem pelo direito ao voto. Nós temos esse privilégio, especialmente aqui também no Brasil, né? Então, porque se a gente for pensar nos Emirados Árabes e tem outros lugares que elas ainda não conquistaram isso, mas estão se unindo para. Então, o que eu quero? Eu quero realmente que as mulheres dessas 4 pilares, de todas essas áreas, elas possam se unir e fomentar essa união para que as próximas gerações, que a gente conquiste coisas, que a gente celebre nossas conquistas, para que as próximas gerações se beneficiem por maiores conquistas do que a gente se beneficia hoje. Então, é sempre pensando no futuro. Então, mulheres pavimentando o futuro. E o que nós teremos nesse dia? Nós teremos, além de palestras muito relevantes, então vocês estarão lá palestrando sobre esse tema tão importante que é o que eu acredito, né, que é a liberdade financeira, é a saúde financeira, para de fato a emancipação feminina, ela passa por aí. Sim. Mas nós teremos, então, dentro desses 4 pilares, palestrantes convidadas, tanto de saúde mental, a doutora Nina Ferreira, da saúde sexual da mulher. Nós temos a doutora Mariane Pinotti falando sobre saúde integral. Teremos Renata Vichy, que acabou de fazer a fusão da Copenhagen com a Nestlé, falando sobre empreendedorismo, e essa mulher um fenômeno. Sim. Teremos Ana Cláudia, head da LinkedIn, falando sobre mercado de trabalho para as mulheres. Então, nós teremos mulheres muito, muito importantes, cada uma em seu setor, em seu segmento, realmente para celebrar e pavimentar o futuro, o nosso futuro, né? Porque nós teremos muitos anos de vida naquela. Sim, nós teremos muitos anos de vida. E a gente espera que
esses próximos anos sejam celebrados e com muitas conquistas novas, pelas quais a gente sabe que precisa lutar, né? Equidade de gênero, ODS 5. Então, a Wave tem toda essa pauta muito, muito séria. E teremos também falando sobre o ESG, sobre a bioeconomia. Então, a bioeconomia, que é o futuro do planeta, né? Para a gente pensar em algo que evite uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, né? Todos nós precisamos estar unidos, independente se é do sexo, do gênero, homem, mulher, não importa. Todos nós, a gente precisa estar unido e estar cada vez mais consciente. Então, a gente vai trazer esse tema também, que é super importante, do que a gente pode fazer com a nossa parte, né? A importância da floresta em pé. Então, eu defendo isso, e um dos projetos da Wave é levar altas executivas para a Amazônia, e de que forma que a gente pode celebrar nossa floresta e não continuar com esse desmatamento absurdo. E olha só o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. E tem ligação. As pessoas, às vezes, elas não entendem que tem ligação. Não querem entender, né? Mas é importante falar sobre isso. Sim. É importante conhecer. Então, vão ter vários temas muito legais lá. É um dia inteiro, é uma imersão. Já estão falando, tipo, para o próximo a gente tem que fazer 2 dias, porque o tempo ficou muito curto das palestras, assim, porque com tantos temas importantes. Tanto conteúdo bacana. É tanta coisa legal. Porque a mulher tá pensando em tudo, né? Nesse cuidar do mundo, né? Em abraçar o mundo. E tem muito assunto nisso tudo. E eu comprei um livro recentemente, chama Na Era que Deus Era Mulher. Então era deusa, né? E eu comecei a ler o livro e fala da era matriarcal. Porque essa era matriarcal, nós somos mais acolhedoras, nós temos uma gestão diferente. Agora nós tivemos, agora essa semana, a presidente do México, que importante, que celebração importante. Então, que volte essa era matriarcal, mais humana. Está voltando, eu acho. Eu também acho. Essa questão de ter muito mais mulher, né, no mundo, né, a mulher viver mais. A gente vê as projeções. Que até chega a ser preocupante em questão depois de previdência e tal, onde se pensa em equiparar a idade de aposentadoria, porque a mulher vai ser num número tão acima que vai ter que ter essa paridade também, né? Olha só. Então, a tendência é isso, o mundo está se voltando mesmo, né? É o universo, se expande e depois se retrai. E eu acho que está nesse momento. E porque a gente vê as mulheres assumindo cargos, né, importantes, como a gente está falando agora da presidente do México, né? E tudo isso acontecendo, então a tendência é essa expansão mesmo feminina. E que bom, porque o mundo está nesse momento desse olhar, né? Porque é tão degradado, tão explorado, né? Tão machucado. Raiva, machuca, guerra. Sim. Então, acho que a mulher vem assim para dar uma acalmada, né? Sim. E legal esse propósito de estar pavimentando esse futuro que está chegando aí para o mundo, né? E nós somos responsáveis, né? Eu acho que ser responsável pela nossa parte, né? E dar as mãos e se unir em prol de algo bom, de algo forte. Eu sou muito entusiasta dessa pauta feminina, não do feminismo, tá? Não do feminismo, essa coisa mas do feminino. Eu acho que existe essa diferença do feminino e do feminismo, do feminista, não dessa luta que acaba daí até perdendo um pouco a razão, né? Quando existe daí mais agressividade, existe uma postura agressiva, não. Eu acho que pode acolher. E uma de uns feitos, a gente lançou a Wave em Brasília. E foi muito legal, porque eu estava com a doutora Mariane. E a doutora Mariane Pinetti, ela tem muito legado do pai dela, que foi, de todas as políticas públicas, pioneiro, então né? muito pioneiro, maravilhoso. Sim. E ela fala, e ela lá em Brasília, por coincidência, o ano passado, quando nós estivemos lá no final de semana, a gente fez 2 eventos grandes para as mulheres em Brasília. Ela estava tendo a passeata das Margaridas. E eu nunca tinha ouvido falar nas Margaridas. Eu ia te perguntar o que é essa passeata. A passeata das Margaridas foi uma mulher, ela lutou, eu não vou lembrar o nome dela agora,
ela lutou pelos direitos das mulheres do campo. Então, ela lutou para que elas fossem registradas, para que tivessem escolas, para que as crianças pudessem estudar e não só capinar. Então, ela realmente pavimentou um futuro para aquela população, só que ela foi assassinada por um latifundiário. E a partir do momento que ela é assassinada, as mulheres, então, do campo começam a ir, e a primeira vez foram 19 mulheres até Brasília, andando a pé, e dessa última vez tinham 20 mil mulheres nessa passeata. E a doutora Mariane, o sonho dela era ir na passeata, ela nunca tinha ido. E ela acorda às 7 horas da manhã, vai na passeata, eu falei, doutora Mariane, onde você vai? Eu vou na passeata. Eu falei, vou atrás de você, onde você tá? E tentei chegar na passeata, mas eram muitas mulheres. E daí eu fui entender um pouco mais, o que é esse movimento? Né? Por quê? Porque nós brasileiras, a gente não sabe das nossas heroínas também. E daí eu falei, eu vou fazer um post sobre essa passeata das Margaridas, né? E daí a doutora Mariane viu o post, quando ela volta, ela fala, Tati, que legal a Wave, porque você tem uma voz, né, o tom de voz, você tem um tom de voz acolhedor e neutro. Então, você fura a bolha nesse sentido, porque eu não vou de uma forma agressiva, né? Eu quero compartilhar uma história super legal de uma heroína para essas 20 mil mulheres que trabalham no campo, no agronegócio. Elas celebram todo ano essa mulher. Eu vou depois passar o nome para vocês. Tá. E não me vem à cabeça. E eu achei lindo aquilo. Eu falei, nossa, é a nossa cultura, né? O do Brasil, ele é o nosso agronegócio, ele move bilhões, ele é um negócio gigante. E depois que essa moça fez isso, hoje em dia, em muitas regiões ao qual ela atuava, tem escolas, as pessoas são registradas, mesmo trabalhando no campo. Então, ela realmente transformou. Olha as conquistas que ela Exatamente. Então, tem coisas muito legais no Brasil para a gente saber. Sim. Muitas histórias, né, para serem reveladas. Reveladas, compartilhadas. Muito bom. E quem quiser estar com a gente, com a Tati, no evento da Wave, no dia 10 de junho, quem está assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar o link aqui para conhecer mais do evento, para comprar o ingresso. Fica o convite, porque vai ser um dia inesquecível. Né? De muito conteúdo, e que a gente vai sair muito melhor do que a gente chegou, não tenho a menor dúvida. E terão experiências gastronômicas também, porque o hotel ele tem a parte do chefe maravilhoso, fora o local que é belíssimo. Então será no Pavilion, com os Lounge Experiences, no Jardim dos Ciprestes, e nós teremos também um espetáculo da Orquestra Monte Cristo com o tributo à banda Queen para encerrar a noite, à luz da lua. Gente, então vai imperdível. Porque vai ser gostoso. Em São Paulo vai ter oportunidade de aguçar muitos sentidos nesse dia, né? Muito a gente legal. fala desse extrasensorial. Então, eu acho que vai ser muito gostoso. E eu espero que seja o primeiro de muitos, né? Porque esse é o primeiro, é um piloto. Então, a gente vai ter a curva de aprendizado, a gente vai sentir, eu acho que vai ser muito bom. E a gente está tendo muita confirmação. Estou muito contente com a campanha. Que bacana. A gente está se encaminhando para o final, mas antes da gente chegar nas nossas últimas 2 perguntas finais, Tati, pensando numa mulher que quer começar a empreender, né, e que a gente sabe que tem várias, qual você indica que seria o primeiro passo? Olha, depende de qual área que ela queira empreender. Vamos supor, se ela quer empreender sendo uma esteticista, né? Se ela quer empreender sendo... Depende de qual área. Eu acho que dependendo da área que ela define e que ela escolha, eu acho que ela precisa ir atrás de referências dessa área. Então, se especializar nessa área. Então, eu falei, quando eu fui querer empreender no universo do luxo, eu fui me especializar nesse universo. Porque eu acho que existe o empreendedorismo amador, que a gente pode empreender igual meu filho, né? A gente pode empreender desde pequenino, a limonada. Mas existe, quando você quer empreender, você precisa se preparar, porque não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil, nem só de fluxo de caixa, porque o empreendedorismo, ele infelizmente é solitário, né? Até você
decolar, deslanchar, é um caminhar muito, muito difícil. Então, você precisa estar... É isso que eu quero fazer da vida? Conversa com você, é isso mesmo que eu quero fazer da vida? Porque vão ter dias incríveis que você celebra, fala, uhul, olha só que conquista legal. E vão ter dias que você vai falar, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? A Kelly tá aqui comigo, ela sabe. Fala, meu Deus do céu, o que eu fui inventar? Meu Deus! Imagina. Então, é muito altos e baixos. Então, você tem que também ter um estofo emocional para lidar com as situações. Hoje não foi um dia tão bom, amanhã vai ser um dia melhor. Hoje foi um dia incrível, ai meu Deus, que bom, vamos celebrar bastante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa habilidade, esse jogo de cintura, que eu acho que o brasileiro tem muito, né? Eu acho que o brasileiro tem muito, a gente já nasce nesse universo. Então, sambando. Com a economia. Então, eu tenho um apoio muito grande em casa do meu marido, então muito legal, porque assim, quando eu preciso, ele fica com meu filho. Ontem mesmo, quando eu saí para a reunião, ele ficou com meu filho. Então, eu acho que a gente também tem que ter um apoio familiar, mas tem muitas mulheres que são vão solo, né? Elas são, e vão empreender vendendo. Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui o ano passado num evento de 4 dias de imersão para esse universo digital, que é o que eu admiro, né? Porque daí você não tem teto, né? Não. Você expande. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, a gente está aqui, vai virtualmente ser transmitido para milhares de mulheres, né? Então, é uma beleza. Eu realmente eu adoro esse universo digital. E daí eu fui então entender um pouco mais, como eu falo, quando a gente quer fazer, tem que eu fiquei 4 dias das 10 da manhã às 10 da noite tentando entender esse universo digital, e é pouco, porque tem que estudar e aprender muito mais. Quando eu tô voltando à noite, era 10 da noite de um domingo, e tava chovendo, e era lá na Expo São Paulo, lá no centro, lá longe, Imigrantes, bem longe. Tô voltando e volto pelo Jabaquara. Quando eu volto pelo Jabaquara, juro pra vocês, tinha uma mulher na chuva levando uma criancinha. Daí eu falei, não. Eu tava com minha amiga no telefone, tava empolgada, saí de lá empolgada. Amiga, olha, isso daqui é o mundo digital, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a um infoproduto, a gente vai fazer alguma coisa. E quando eu vejo, eu falei, amiga, tem uma mãe aqui com uma criancinha, olha, 11 da noite, a pessoa tomando chuva, vou voltar. Ela falou, você tá maluca? Eu falei, vou voltar e vou dar carona pra essa mãe com essa criança. Quando eu volto, tinha uma outra, e daí eu falei, olha, deixa eu te explicar. Você vai ter medo de mim, porque você não me conhece, e eu vou ter medo de você, porque eu vou estar colocando pessoa estranha no meu carro, mas eu gostaria de te levar para casa. Ela olhou para mim e falou, eu aceito. E ela entrou, e daí tinha uma outra do lado, virou e falou assim, posso ir também? Lógico que pode. Elas estavam congeladas na hora que elas entraram para me dar a mão para agradecer. E eu falei, de onde vocês são? Ah, a senhora vai deixar a gente bem na boca, porque a gente é da favela do Jabaquara. Eu falei, tudo bem, eu levo vocês até onde eu puder. Eu falei, o que vocês fazem? Ah, eu estava na rua hoje porque eu faço brigadeiro, então vamos falar de empreendedorismo. Eu faço brigadeiro e eu queria vender toda a minha bandeja de brigadeiros. E você? Eu sou diarista, e como de domingo meu filho não tem onde ficar, ele vai comigo pro meu trabalho. E daí eu falei, meninas, sabe o que vocês vão fazer? Você vai ensinar a vender brigadeiro na internet. Você vai falar, melhor brigadeiro, tarará, porque vocês têm que estar na internet. Vocês têm celular? Vocês têm que fazer um empreendedorismo digital. Ó, minha cabeça... minha cabeça, vocês têm que fazer empreendedorismo digital. Daí peguei os contatos dela, daí era Enzo o nome do menino, né? Ele tinha 4 anos. Falei, Enzo, sabe que sua mãe é muito batalhadora? Enzo, olha só, de domingo trabalhando para te dar sustento, para te dar isso, tarará. E um menino fofo. E daí... parei na entrada que ela autorizou, era a rua sem saída. Gente, era um lugar que parecia um bar de bilhar, com mesa de bilhar, assim. Tinha uns caras, tudo sentado, tudo no escuro, sem luz, com aquelas correntes, assim. Ai. E daí ela falou, não pode deixar, que a gente vai avisar que você veio nos deixar. E daí eu falei, e agora pra sair daqui sem elas dentro do carro, né? Eu tava com muito medo. Sim. Mas, juro pra vocês, daí elas me... eu dei para elas, assim, eu falei para elas, olha,
vocês são empreendedores, vocês fazem o Brasil, vocês, imagina, né, a força de trabalho de vocês. Isso é empreendedorismo na veia, né? Sim. Isso é porque pra gente, a gente tem estrutura, a gente, né, de uma certa forma, a gente tem acesso a estudo, a gente tem acesso às melhores escolas. Então imagina para essas mulheres que não têm estudo, mas elas vão na raça. Olha que admiração, olha que maravilhoso. Então, e daí no dia seguinte, elas me mandaram mensagem, muito obrigada e tudo mais. E daí eu falei, nossa, como o Brasil é maravilhoso, como essas mulheres são fortes, né? Como ela, nossa, nunca ninguém fez nada pra mim dessa forma. E daí minha amiga que tava, porque eu falei, vou ficar ligada com você, se acontecer alguma coisa comigo, tá aqui. Sabe aqui onde você fica aqui. Sim. E daí ela falou, você é muito maluca, né? Eu falei, mas eu acho que é isso, a Wave é isso, a gente tem que se unir independente. Ela falou, mas você é muito maluca. Mas é legal, né? Você fazer uma coisa diferente. Eu acho que é mais de trazer essa mensagem para elas, de dizer, sim, é possível. Vocês têm valor e vocês podem fazer o que quiserem fazer. Porque é isso, a coragem, a força, o trabalho. Não, e domingo, 11 da noite, tá na rua voltando para casa. Trabalhando. Então, iam voltar a pé tudo para casa, porque não tinha ônibus. Sim. Gente, era longe. É uma coisa louca. Tati, é muito legal. Isso dá valor para sua vida. Isso dá muito que valor. Que dá valor para sua vida. São coisas assim, né? Eu acho que o valor, eu acho que a gente... que eu vejo mais importante, mais valoroso para mim, são as conexões humanas. É o mais valoroso. Sim. Porque, né, assim, e conexões reais, né? Porque a gente está muito na época do fictício, da sua imagem perfeita. Não, é valor real, tá assim. Aqui, né? Então, isso para mim é o que traz, né? Mesmo nesse mundo digital, a gente tem, quando você chega na pessoa, no humano que está por trás do digital. Sim, eu conectei com minhas amigas, na época do Facebook, conectei com as minhas amigas que eu fiz exchange student com 15 anos. Então, a Courtney, ela tá com 4 filhos, mora no interior de Ohio. Eu falei, nossa, eu jamais poderia imaginar, né? Depois eu reconectei com ela com 30 anos. Então, a gente tinha 15 anos separados. Então, eu acredito que é muito legal essa conexão digital no mundo virtual, porque o que importa é a pessoa atrás da tela. Exatamente, a gente poder conhecer. E pra gente é uma honra de conhecer você, carne e osso. Que eu já via no Instagram e tá aqui, descobri o ser humano de luz que você é, né? Falando da wave, da luz, no light, que é no light. É isso, porque pra mim, desde a primeira vez que eu lhe vi, passou essa importância que você dá para o ser humano, né? O fator humano ali. Sim. E isso é muito legal, né? De conhecer pessoas assim, mesmo nesse mundo louco, nessa vida louca, de estar assim ainda, né? De uma forma mais sublime no mundo. Parece essa impressão. Mas sabe, eu acho assim, como que eu fundei a Wave? A Wave veio de um impacto muito forte, que foi com a morte da minha filha, né? Então eu tive esse impacto nova, quando eu vi minha filha nascer e falecer em muito pouco tempo. Então, quando eu tive essa dor, que é uma das maiores dores que alguém pode ter, de perder um filho, eu falei, nossa... Primeiro eu entrei numa depressão profunda, obviamente, mas depois eu entendi que nós somos finitos. E a gente esquece, a gente não tem isso no nosso radar. Então, a finitude faz com que a gente, primeiro, tente aproveitar mais a nossa vida da melhor forma possível, fazer o bem, porque a gente não vai levar nada daqui. Então, tem esse viés, a Wave, né? Ela tem isso sobre o celebrar os momentos, porque a gente está vivo, cheio de alegria, de saúde e de força espiritual divina. E a Wave nasce quando, nesse momento de maior tristeza da minha vida, eu tive apoio da minha família, apoio espiritual e dos meus amigos. Então, esse tripé que eu falo, a Wave nasce daí. Então, pra gente também, de alguma forma, conseguir compartilhar essas informações para as pessoas. Na hora que a vida desafiar, e desafiar nesse grau... E vai desafiar, ninguém está isento. Exato. Ninguém está isento desses desafios, mas que a gente tem essa rede de apoio. A Wave, então, ela se propõe a isso, ter essa força. E a gente está formando ainda os grupos, né? Que as pessoas, como é que eu faço parte da Wave? Estão me perguntando. E eu estou formatando isso para que realmente a gente se una
tanto na alegria, mas quando a vida também nos desafiar, estamos lá, firmes e fortes para poder passar por essa. Sustentar, né? Maravilhoso. É por aí. E acho que a gente tangenciou o assunto, mas para perguntar mais diretamente, qual que é o legado que você quer deixar? Tá. Com a Wave, eu quero pro meu filho, né? Eu acho que tem o legado de que eu seja um exemplo para ele de alegria, porque eu realmente trabalho com paixão. Então, que o trabalho tem que ser por algo que você acredite, que você se apaixone, e acredito de legado para as mulheres, para que elas sigam seus sonhos, porque eu sempre fui muito de ir atrás dos meus sonhos. Eu nunca tive o QI, quem indicou. Eu sempre fui atrás, eu sempre fui bater na porta, eu sempre fui curiosa e destemida nesse sentido. Então, eu acho que o legado para inspirar essas mulheres. E o tema da Wave, que é assim, é o luxo aplicado ao capital humano, né? Então, como eu falei desde o início da nossa conversa, né, que realmente é isso. Então, o legado é como ser uma empresa bem-sucedida, mas com tratativas éticas, um legado de uma empresa. Eu quero fazer com que a Wave seja um sucesso e quem sabe o Gutinho no final ele potencializa ainda mais a Wave de uma outra forma, porque já perguntava, vai ter Wave Man? Só tem Wave Woman? Começando a sentir, já ficou estimada. Pois é. Sim, mas que legal, né? Sim, por que Sim, não? por que né? não? A gente não tá aqui pra competir Não, quem é melhor. A gente não. juntando, nós somos melhores, Exatamente, assim, o diálogo, né? Promover o Sim, diálogo é entre esses dois universos que são realmente distintos, diferentes. mas complementares. Complementares. A gente sempre fala, inclusive com a Lifetime W, que é a ampliação das possibilidades. Sim. Né? Sim. E não as Esse ou restrições, É. fragmentações, não é isso. É a ampliação de possibilidades, né? E quanto mais a gente conseguir ampliar, melhor. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Vocês, Que conversa Obrigada, maravilhosa. Delícia. Adoramos. Ah, que bom, que bom. Eu que agradeço muito pela oportunidade. E estaremos juntas dia 10, o dia todo. Todos convidados para o dia 10. Sim. A gente vai deixar um link, né? Então, acompanhe, então vai. é pelo YouTube, vai estar na descrição o link para conhecer melhor o evento e a gente espera todas vocês lá junto com a gente, junto com a Tati. Sim. E como a gente sempre fala, compartilhem o nosso podcast, né? Sigam no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, então nos ajudem a levar essas vozes para mais mulheres e nos deem feedback, né? A gente também está construindo o nosso podcast, então quanto mais feedback, melhor para a gente sempre estar em constante evolução. Mais uma vez, obrigada, Tati. Meninas, Obrigada. obrigada. Até a próxima. Obrigada para vocês também. Até. Bye.